Imagine passar dias inesquecíveis com sua família no Rio de Janeiro. Uma cidade que não só encanta os turistas, mas também tem uma infinidade de passeios perfeitos para crianças e para toda a família. Neste vídeo, vamos explorar 16 lugares incríveis que combinam diversão, cultura e momentos especiais em meio a paisagens deslumbrantes. Dividi esse roteiro por zona, dias e proximidades dos passeios. Assim você vai aproveitar o máximo. Vou mostrar um mapa tudinho bonitinho para vocês agora no canal Explora Brasil. Vamos começar nosso dia 1 pela zona sul do Rio de Janeiro. Vamos começar explorando um dos ícones mais famosos do Rio de Janeiro e do mundo, o Cristo Redentor. Localizado no topo do Morro do Corcovado, no coração da zona sul, essa majestosa estátua de 38 metros de altura é muito mais do que apenas um cartão postal. Com os braços abertos abençoando a cidade, o Cristo Redentor oferece uma das vistas mais impressionantes do Rio de Janeiro, abrangendo a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, a Lagoa Rodrigo de Freitas e grande parte da cidade. O Cristo Redentor foi inaugurado em 1931, recebendo milhões de visitantes todos os anos. É considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo. Vale muito a pena incluir essa experiência na sua lista. Depois de visitar o Cristo Redentor, a próxima parada é o encantador Parque Lage, um lugar que mistura natureza, história e cultura em plena zona sul do Rio de Janeiro. Fica localizado aos pés do Morro do Corcovado. Esse parque é um refúgio verde em meio ao agito da cidade. Ao entrar, você se depara com um cenário digno de filme, com uma mansão estilo eclético rodeada por jardins inspirados nos modelos europeus e com o Cristo Redentor ao fundo. A imagem é icônica e já serviu de locação para clipes e fotos de revistas famosas, de filmes e de novela. O Parque Lage é uma excelente opção para a família, com um ambiente tranquilo onde as crianças podem correr e brincar à vontade. Além disso, o parque oferece trilhas leves que levam à Mata Atlântica, permitindo um contato próximo com a natureza. Para quem gosta de arte, a Escola de Artes Visuais funciona dentro da mansão, oferecendo exposições e cursos gratuitos. Sua história remonta ao século XIX, quando o local era propriedade particular. Com o tempo, se transformou em um espaço público que encanta os cariocas e turistas. Seguindo essa rota, a poucos minutos do Parque Lage, está o icônico Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um verdadeiro tesouro de biodiversidade e beleza natural. Fundado em 1808 por Dom João VI, o Jardim Botânico é um dos mais importantes do mundo, abrigando mais de 6.000 espécies de plantas, algumas delas raras e ameaçadas de extinção. Logo na entrada, a imponente alameda de palmeiras imperiais já dão as boas-vindas, um dos cenários mais fotografados da cidade. Há espaços dedicados à flora amazônica, cactos, plantas aquáticas e até um orquidário repleto de espécies exóticas. Para famílias com crianças, o parquinho ao ar livre é uma parada obrigatória, com brinquedos rústicos de madeira integrados à natureza. Além disso, o Museu do Meio Ambiente, localizado dentro do parque, oferece exposições interativas que ensinam de forma lúdica sobre a importância da preservação ambiental. Um dos pontos mais curiosos do Jardim Botânico é o cactário, com uma coleção incrível de plantas adaptadas ao clima seco. Outro destaque é o Lago das Vitórias Régias, onde essas plantas flutuantes, típicas da Amazônia, exibem suas enormes folhas circulares. O Jardim Botânico é um lugar onde o tempo parece passar devagar, um convite para desacelerar e apreciar a tranquilidade em meio à natureza exuberante. Se você está maravilhado, você vai continuar o nosso passeio se maravilhando. Seguindo nossa jornada pela Zona Sul, vamos aproveitar o fim da tarde. Chegamos à Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais mais queridos do Rio de Janeiro. Cercadas por bairros icônicos como Ipanema, Leblon e o Jardim Botânico, a lagoa é um dos locais mais populares para famílias, especialmente pela grande variedade de atividades ao ar livre. Com uma extensão de 7,5 km de pistas, é um destino ideal para caminhadas, corridas, pedaladas ou simplesmente um passeio descontraído
enquanto aprecia a vista espetacular do Corcovado ao fundo. A lagoa ela é famosa também pelos pedalinhos em formato de cisne que fazem a alegria das crianças e vão garantir uma experiência única nas águas tranquilas. Ao redor da lagoa encontram-se diversos quiosques, muitos deles com cardápios que vão do tradicional churrasquinho até o sushi, perfeitos para uma pausa saborosa durante o passeio. Uma curiosidade interessante, não sei se você sabe que a lagoa lá no passado ela foi uma grande área de cultivo de cana-de-açúcar e mais tarde de criação de gado. Com uma atmosfera leve e descontraída, a Lagoa Rodrigo de Freitas é aquele tipo de lugar onde as famílias de todas as idades se encontram para relaxar e aproveitar o melhor do Rio de Janeiro ao ar livre e melhor em meio a uma paisagem de pura poesia. Por isso que você já deve deixar o seu like de pura poesia para ajudar o canal e isso vai fazer a gente ficar muito mais feliz. Porque nós já vamos para o nosso segundo dia. Vamos agora curtir as praias da Zona Sul. Agora é hora de experimentar um passeio imperdível. Não para mim que tenho muito medo de altura, mas se você é uma pessoa corajosa, você vai curtir muito o bondinho do Pão de Açúcar. Fica localizado no bairro da Urca. Esse é um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro e que oferece uma experiência única tanto para crianças quanto para adultos. Foi inaugurado em 1912. O bondinho foi o primeiro teleférico do Brasil e continua sendo uma das atrações mais visitadas da cidade. A aventura começa no Morro da Urca e já oferece uma vista deslumbrante, da Baía de Guanabara e do centro da cidade. A subida até o topo do Pão de Açúcar, a 396 metros de altitude, vai fazer o meu coração pulsar de medo. É uma viagem curta, mas ela é emocionante. As crianças ficarão encantadas ao ver o bondinho subindo lentamente enquanto a paisagem se transforma em uma visão panorâmica de tirar o fôlego. Realmente é de tirar o fôlego, só de pensar já sinto meu corpo todo arrepiado de medo. Lá de cima é possível ver a cidade inteira, a orla de Copacabana, o Cristo Redentor, as montanhas que cercam o rio e, é claro, o mar se estendendo no horizonte. O passeio também é repleto de curiosidades. Por exemplo, o nome Pão de Açúcar vem da semelhança do morro com os moldes de barros que os portugueses usavam para fabricar açúcar no período colonial. É um passeio sem dúvidas que mistura diversão, história e a beleza natural do Rio de Janeiro e que vai deixar memórias inesquecíveis para quem visita a cidade. Depois de apavorar, ou melhor, se maravilhar com o bondinho do Pão de Açúcar, é hora de visitar uma das praias mais conhecidas e que não pode faltar em um roteiro pelo Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana. Esse trecho de areia fina e mar azul é mundialmente conhecido e simboliza o estilo de vida carioca. A praia tem aproximadamente 4 quilômetros de extensão e está sempre vibrante, seja de manhã, à tarde ou à noite, com atividades para todas as idades. Um dos grandes destaques de Copacabana é o famoso calçadão com seu desenho ondulado em preto e branco, criado pelo paisagista Burle Marx. Esse padrão é uma marca registrada do bairro e já se tornou parte do imaginário popular quando se pensa no Rio de Janeiro. Passear por esse calçadão, sentir a brisa do mar, é quase um ritual para os turistas e moradores. E não podemos esquecer das famosas barraquinhas que vendem desde água de coco até deliciosos petiscos, perfeitos para uma pausa entre um mergulho e outro. A praia também se torna um ponto especial em eventos como o Réveillon, onde milhões de pessoas se reúnem para celebrar a chegada do Ano Novo. É um lugar que sem dúvida deve estar na sua lista ao visitar o Rio de Janeiro com a família. Agora, vamos para a próxima praia. Ela tem nome de música, tem de carro e até de sandália. Estou falando que é hora de aproveitar o charme da Praia de Ipanema, conhecida por sua beleza estonteante e um ambiente sofisticado. Ipanema é um destino imperdível para quem visita a cidade. Localizada a poucos quilômetros de Copacabana, Ipanema é famosa por sua areia dourada e águas cristalinas. A praia ganhou notoriedade mundial com a famosa Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que capturou perfeitamente o espírito vibrante do local. O calçadão, assim como em Copacabana, é desenhado com o mesmo estilo ondulado, proporcionando uma vista deslumbrante do mar e das montanhas que cercam a cidade. Ipanema também é conhecida por seu calçadão repleto de quiosques e restaurantes, que oferecem desde aperitivos
até refeições completas. É o lugar perfeito para experimentar a culinária local e relaxar após um dia de sol no mar. Após aproveitar o vibrante ambiente de Ipanema, que tal visitar a Praia do Leblon, onde Caetano Veloso estacionou o carro? Quem aí lembra dessa piada, dessa matéria? Situada logo ao lado de Ipanema, essa praia oferece uma experiência um pouco mais exclusiva e tranquila, ideal para famílias e visitantes que procuram um lugar mais sossegado. A Praia do Leblon é conhecida por sua beleza natural e seu ambiente sofisticado. É o lugar preferido dos moradores da área, que buscam um espaço menos movimentado e você vai relaxar e aproveitar o dia. Uma das características marcantes da Praia do Leblon é a vista espetacular do Morro dos Dois Irmãos, que se ergue imponente ao fundo. Esse morro é um ótimo ponto de referência em uma parte icônica da paisagem carioca. Durante o dia, a praia é ideal para atividades familiares, como construir castelos de areia e jogar frescobol, enquanto o final de tarde oferece o cenário perfeito para assistir o pôr do sol. E você já está preparado para o nosso terceiro dia? Hoje é dia de atrações culturais no centro. Vamos explorar uma joia cultural do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, localizado na Praça Mauá, a região portuária revitalizada da cidade. Este museu é uma das principais atrações modernas e inovadoras do Rio de Janeiro. O Museu do Amanhã é um ícone de arquitetura futurista, projetado pelo renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Sua estrutura é impressionante, com um design que remete a uma flor ou uma embarcação futurística. É rodeado por espelhos d'água que refletem belo céu carioca. A entrada do museu é marcada por uma série de passarelas e uma grande área externa que convida à contemplação e ao lazer. Dentro do museu, você vai encontrar exposições interativas que exploram temas como a sustentabilidade, as mudanças climáticas e as possibilidades futuras para a humanidade. O espaço é projetado para estimular a reflexão e a discussão sobre o futuro do planeta e a nossa relação com eles. Foi inaugurado em 2015. O Museu do Amanhã é um exemplo brilhante de como a ciência e a tecnologia podem ser utilizadas para engajar o público em questões ambientais e sociais. Em nosso próximo passeio, eu tenho certeza que você vai amar, porque nós vamos explorar o espaço cultural da Marinha e a Ilha Fiscal. Ah, mas fica tranquilo, que a Ilha Fiscal não tem nada a ver com imposto de renda. Este local é um marco histórico e cultural e é ideal para uma visita que combina aprendizado com uma vista deslumbrante. O Espaço Cultural da Marinha, situado também na Ilha Fiscal, oferece uma rica imersão na história naval do Brasil. A ilha é famosa por seu edifício neogótico, que foi inaugurado em 1890 e serviu como sede da Alfândega do Rio de Janeiro. O prédio é um exemplo impressionante da arquitetura da época, é uma visita e como você estivesse viajando no tempo. E sem falar que você pode ver helicópteros, navios e submarinos da nossa marinha. A Ilha Fiscal também é conhecida por seu papel na história política do país, incluindo o famoso Baile de Máscaras que marcou o fim da monarquia no Brasil em 1889. Aliás, nada mais justo, já que vamos cair mesmo, daremos uma festa de arromba. Eu só fico me imaginando o que não rolou nessa festa que tinha em torno de apenas 12 mil garrafas de vinho. O Brasil é uma festa desde sempre, mas voltando ao assunto, durante a visita você vai explorar salas decoradas com móveis e objetos da época, além de aprender sobre funções históricas do local, através de exposições interativas. Além da história fascinante, o espaço cultural oferece visitas espetaculares da Bahia e da cidade, tornando a visita uma experiência completa. As crianças vão adorar a chance de explorar o espaço e ver os navios da Marinha e a rica história marítima que mudou o Rio de Janeiro. Agora é hora de dar um pulo no Planetário do Rio, localizado no bairro da Gávea. Este local é um verdadeiro paraíso para quem ama os cosmos e quer aprender mais sobre o universo de forma divertida e interativa. Inaugurado em 1970, ele oferece uma programação rica e variada que inclui shows no planetário, palestras e workshops sobre astronomia. O destaque é o domo do planetário, uma enorme cúpula onde são projetadas imagens do céu noturno, proporcionando uma experiência imersiva e educativa para todas as idades. Além das suas sessões de projeções, o planetário conta com exposições permanentes
sobre astronomia, onde você pode ver maquetes de planetas, telescópios e aprender sobre as constelações e fenômenos astronômicos. É um local ideal para estimular a curiosidade das crianças sobre o universo e a ciência. A visita não é apenas educativa, mas também oferece uma visão deslumbrante do céu estrelado que é difícil de encontrar na cidade. E aí, vamos para o nosso quarto dia? Hoje é dia de diversão e natureza, vamos embora! Temos bastante coisa ainda para fazer. Vamos nos aventurar na Quinta da Boa Vista. Nós vamos agora para o Bioparque do Rio de Janeiro, um local que combina natureza e história, em uma das áreas mais verdes do Rio de Janeiro. Fica localizado na Zona Norte. A Quinta de Boa Vista é um parque imenso que abriga o Bioparque do Rio e o Museu Nacional, entre outras atrações. O Bioparque do Rio, anteriormente conhecido como Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, é um local excelente para famílias e crianças. Reformado recentemente, oferece um ambiente mais natural e enriquecido para os animais, com áreas que imitam seus habitats naturais. O parque é um ótimo local para observar os animais exóticos, aprender sobre conservação ambiental e sobre o nosso patrimônio de natureza. Já o Museu Nacional, que infelizmente em 2018 sofreu um grande incêndio, mas ela ainda é um ícone da nossa cultura brasileira. Eu já falei em vários vídeos aqui que o Brasil tem sérios problemas com fogo, é fogo na floresta, nos museus, uma loucura incendiária esse país. Fundado em 1918, era o mais antigo museu do Brasil e possuía um vasto acervo de artefatos históricos e naturais. Embora a reconstrução esteja em andamento, o museu permanece um símbolo importante da história da ciência no país. Além das atrações, a Quinta da Boa Vista é um excelente local para você fazer piqueniques ou um passeio relaxante em meio à natureza, com vastas áreas verdes e jardins. Agora nós vamos explorar o Bosque da Barra, um verdadeiro oásis verde na zona oeste do Rio de Janeiro. Localizado no coração do bairro da Tijuca, esse espaço oferece uma pausa refrescante da agitação urbana e é um ótimo lugar para passar um dia com a família. O Bosque da Barra é conhecido por suas trilhas tranquilas e por sua rica vegetação, que inclui árvores nativas e uma variedade de plantas tropicais. As crianças vão adorar explorar os caminhos e observar a vida selvagem local, que inclui diversas espécies de pássaros e pequenos animais. Historicamente, o Bosque da Barra foi criado como parte da proteção da urbanização da Barra da Tijuca, visando preservar áreas verdes e promover o bem-estar dos residentes e visitantes. Hoje ele se destaca como um exemplo de como o desenvolvimento urbano pode coexistir com a preservação ambiental, oferecendo um refúgio natural em meio ao cenário urbano. Nosso quinto dia, nós vamos visitar fortes e parques. Nós vamos começar pelo Aquário, é um dos passeios mais fascinantes para as crianças e famílias do Rio de Janeiro. Ele fica localizado na zona portuária, próximo ao Boulevard Olímpico. O aquário é maior da América do Sul e abriga mais de 8.000 animais marinhos de 350 espécies diferentes. É uma experiência incrível e educativa, onde as crianças podem aprender sobre biodiversidade dos oceanos de uma forma divertida e interativa. Uma das principais atrações do Aquário é o túnel subaquático, que permite aos visitantes caminhar dentro do aquário com peixes, tubarões e arraias nadando ao redor. Olha, você vai parecer que é o Aquaman. A sensação de estar cercado por animais impressiona tanto as crianças quanto os adultos. Além disso, o aquário conta com um tanque de toque, onde os pequenos podem interagir com estrelas do mar e outros animais marinhos em um ambiente seguro e supervisionado. Uma curiosidade interessante é que o Aquário também tem iniciativas de conservação e pesquisa científica, o que torna não apenas um lugar de entretenimento, mas também um centro de conscientização ambiental. Além disso tudo, as exposições temporárias e atividades educativas que deixam o passeio ainda mais completo. Mas vamos agora seguir nosso roteiro pela zona sul do Rio de Janeiro. Chegamos a um local que combina história, cultura e uma das paisagens mais famosas do Brasil, o Forte de Copacabana. Localizado no final da praia que leva o mesmo nome, o forte oferece uma viagem ao tempo e, ao mesmo tempo, um dos visuais mais emblemáticos da cidade. Inaugurado em 1914, o Forte de Copacabana foi construído com o objetivo de proteger a entrada da Baía de Guanabara,
desempenhando um papel estratégico na defesa do Rio de Janeiro, onde ele é um museu militar agora, aberto ao público, onde você pode conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil e a importância dessa construção. Uma das paradas mais tradicionais para quem visita o local é a famosa Confeitaria Colombo, que tem uma filial dentro do forte. Tomar um café da manhã ou lanchar por ali enquanto as ondas quebram suavemente na orla é uma experiência única e as crianças também vão adorar e elas não vão esquecer. O espaço é ideal para passeios com família, já que além do museu e da confeitaria, há também áreas verdes, bancos para descansar e atmosferas tranquilas, com vista privilegiada. O Forte Copacabana é um tipo de passeio que mistura aprendizado, lazer, contato com a natureza em um só lugar e além da história. E ainda nos nossos passeios, nós vamos para o Parque Natural Municipal da Catacumba, localizado às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. O parque é uma excelente opção para quem busca um contato mais próximo com a natureza, dentro da cidade. Foi revitalizado e transformado em uma área verde, voltada ao lazer e à prática das atividades ao ar livre. Uma das principais atrações do parque são as trilhas que levam a mirantes com vistas espetaculares da lagoa, do Cristo Redentor e de outras partes da cidade. As trilhas são curtas e fáceis. É lógico que isso vai depender de cada pessoa, das pessoas que estão indo, do tamanho das crianças, mas elas são perfeitas para você ter um dia inesquecível. É lógico que você tem que tomar certos cuidados se você não conhece a área, como talvez ir com um guia ou com alguém mais experiente. Além das trilhas, o Parque da Catacumba oferece atividades de aventura, como arvorismo e tirolesa, que certamente vão agradar os pequenos mais aventureiros e que não vão me agradar pelo meu medo de altura. O Rio de Janeiro realmente é maravilhoso e impressionante. Por isso, eu vou continuar te contando a história do Rio de Janeiro e do nosso Brasil através de 8 museus mais interessantes do Rio de Janeiro para a sua próxima visita. O vídeo está aqui do lado e você pode assistir que você vai amar.